Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Sistema FIEP pela oportunidade, repito aqui as suas palavras. Nós estamos há 5 anos e meio, um pouquinho mais, construindo uma autarquia federal, um conselho que teve a sua lei federal aprovada em 31 de dezembro de 2010, que nos autorizou a construir o conselho. Somos no Paraná aproximadamente 10 mil profissionais atuantes, e quando demos início a essa tarefa, os colegas me deram essa tarefa inicial, percebemos que tínhamos poucas informações para poder planejar, para poder estimular a participação do arquiteto e urbanista, seja na iniciativa privada, ou seja no Estado. A busca de informações e a busca de metodologia para o uso dessas informações, aliás, tem aqui conselheiros que nos ajudaram, claro, é uma tarefa coletiva, o plenário é o soberano nos conselhos profissionais, estou aqui apenas representando este segundo plenário que tivemos. Enfim, a sistematização desses números, a busca de informações para que possamos saber qual é a real participação do arquiteto urbanista na cadeia produtiva, na economia, na gestão do território, para nós sempre foi uma questão primordial. Então, eu peço licença aos colegas arquitetos, que já estão um pouco afinados com esse discurso, mas em respeito aos senhores e senhoras que não são com o mandato, que não nos acompanham, para que possamos historiar um pouquinho, no sentido de darmos mais unicidade aí à leitura. Estamos aqui falando em nome, eu repito, de uma lei federal que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo. Os senhores sabem, mais de 70 anos nós convivemos num conselho multiprofissional. 1930, e lá vai pedrada, uma arquitetura, uma engenharia e uma agronomia, numa sala menor do que essa, decidiam atribuições, decidiam regulamentações e decidiam o destino das nossas profissões. Quase 80 anos depois, nós temos algo como 300 títulos profissionais dentro desse conselho multiprofissional. Com uma quantidade gigante como esta, as pautas nunca chegam plenas a serem efetivadas. Com esta motivação de colocar a pauta dos arquitetos urbanistas, é que o Congresso Nacional nos autorizou a construção de um conselho, a implantação do conselho. E é fundamental o entendimento deste artigo, eu fico na frente aqui do Fanini falando. Este artigo, para mim, é a carta de nascimento, é a certidão de nascimento do nosso conselho, que nos coloca com uma leveza, nos coloca com uma responsabilidade além das outras que já nos eram colocadas. Senhores, eles dizem, então, como objetivo fundamental do Conselho de Arquitetura, no artigo 24, função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo. Muito bem. Ótimo, se não tivesse uma vírgula, né? E zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e do urbanismo. Este artigo nos dá autoridade para poder chegar numa plenária como essa, numa instituição como essa, e dizer: precisamos, sim, de que toda a cadeia produtiva da economia, seja ela pública ou privada, entenda a importância que tem um arquiteto no sentido de pugnar, a importância que tem o conselho no sentido de pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e do urbanismo. É isso que estamos fazendo aqui. Conceituando e contextualizando essa autorização. Os senhores sabem, a Constituição de 88, ainda em vigor, adquiriu, cada vez mais eu entendo o apelido de Constituição Cidadã,
no seu artigo 182, através de uma emenda popular, é fundamental que se tenha essa origem, institui no seu corpo o que é, resumidamente, conhecido como o direito à cidade. O direito à cidade era a teoria na década de 60, 70, em especial na Europa, onde já se discutia a imensa massa de pessoas morando em aglomerados urbanos, diferentemente do que vinha acontecido durante toda a história da humanidade. O conceito de tornar esse espaço coletivo com direitos independente de credo, independente de religião, independente de cor, independente de capacidade financeira, e isto migrou para dentro da nossa Constituição, eu repito, através de emenda popular, em 1988. Nós estamos nesta linha de regulamentação desse artigo. Não é a verdade única, mas, para nós, ela faz absolutamente sentido se nós analisarmos como é que isto veio sendo regulamentado depois da sua promulgação. Podemos citar, como talvez um dos primeiros momentos dessa regulamentação, a famosa Lei das Licitações, 1993, que define compras públicas, seja de projetos, seja de papelão, seja de infraestrutura, seja de viadutos. Tudo que o Estado compra, de uma certa forma, passou a ser regulamentado por essa legislação, inclusive, eu repito, serviços de planejamento urbano. Na sequência, e aí sim, nos colocando mais dentro desta regulamentação, em sequência, podemos citar em 2001 o Estatuto da Cidade, que é, sem dúvida nenhuma, ainda hoje um documento fundamental nesta linha de profissionalização, nessa linha de institucionalização da gestão do território. Se pensarmos francamente sobre nossa atividade profissional, o Brasil é antes do Estatuto da Cidade e o Brasil é depois do Estatuto da Cidade. A gestão profissional do território cabe fundamentalmente ao Estado com a sociedade. E aí a profissionalização disso é implícita. Cito, recentemente tivemos a oportunidade de estar representando o Conselho no Habitat 3 em Quito, e mais de 1000 prefeitos numa plenária, cada um com seu 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para falar. A prefeita de Madrid sobe no banquinho, pega o microfone e diz: eu quero dizer aqui que estou muito satisfeito em saber que o Brasil tem na sua Constituição o direito à cidade. Isto vai migrar para a Espanha. Uma outra prefeita de um ou outro país, que eu não lembro, pega o microfone, sobe na cadeirinha, nos 3 minutos que tem, diz: eu estou muito satisfeito em saber que esta plenária vai colocar como fundamental o texto desta reunião que acontece a cada 20 anos, o direito à cidade, assim como o Brasil também o fez. Cito esses 2 exemplos para dizer o acerto dessa questão está prevista numa lei federal e numa Constituição federal. Ministério das Cidades, como consequência disso, quer dizer, quantos países têm uma estrutura como essa, ministerial, com verba, com cargos, com atribuições, para gerir cidades? E o detalhamento disso, para nós, arquitetos, fundamentalmente, e engenheiros, a lei de 2008, 1888, se não me engano, que coloca fundamentalmente arquitetura, urbanismo e engenharia como atividade pública para a população de baixa renda. É uma lei que ainda não pegou, as iniciativas acontecem, uma aqui, uma ali, mas temos uma atribuição de arquitetos e engenheiros como atividade pública para colocar o direito à cidade também para as classes menos favorecidas. Um outro documento importantíssimo que vem na sequência em 2009, finalmente, em 2009, o Estado brasileiro assume que a arquitetura e urbanismo é atividade cultural que influi na cidadania, que influi no bem-estar das pessoas, seja nos espaços construídos, nos espaços vazios. Se achávamos, estávamos comentando há pouco aqui, que construir um conselho, uma autarquia federal, como foi a representatividade que nos deram, era comprar cadeira, contratar funcionário e alugar sede,
estávamos enganando. Convencer o Estado brasileiro, convencer a sociedade da importância dessa gestão profissional é, sem dúvida, a responsabilidade maior que temos. E estamos aqui com os senhores que representam no Estado do Paraná as instituições mais importantes em relação a essa iniciativa. A Lei dos Arquitetos, e é por isso que colocamos nessa sequência essa regulamentação de todo esse processo. O Congresso Nacional atendeu a demanda das nossas entidades no sentido de fazer essa legislação entrar em vigor. Tínhamos que fazer essa pauta chegar com mais força perante a sociedade. Então, o direito à cidade era uma bandeira que carregávamos dentro do Congresso Nacional no sentido de dizer às excelências que nós precisávamos, sim, que essa pauta chegasse com mais qualidade a toda a sociedade. Depois disso, os planos setoriais e, mais recentemente, sem nenhuma dúvida, o Estatuto da Metrópole. Quer dizer, este conjunto de regulamentações, tendo como título direito à cidade, é a nossa praia. É isso que estamos tentando fazer com os senhores. Um artigo que é muito importante para nós e justifica o ter citado a 8666 de 1993, é que coloca textualmente que estudos, projetos, são trabalhos intelectuais e não pode ser comprado só por preço. Bandeira, projeto, para nós, é trabalho intelectual. Não pode ser contratado só por preço. O projeto tem que ser contratado por qualidade. E isto está previsto no corpo da lei. E, para nós, arquitetos e urbanistas, contratar projeto por qualidade são editais públicos, chamadas de concursos públicos. Recentemente, o Instituto de Arquitetos do Paraná, com o apoio do CAL, conseguiu promover, com o financiamento da Caixa Econômica, um concurso público de uma praça, numa cidade pequena, com suas características históricas, em Guaratuba. O projeto é além do edital, a população foi toda ela envolvida, os órgãos públicos estão cientes do que estão comprando, o arquiteto é ciente do que está propondo, e os recursos vão servir exatamente para que esta metodologia de contratar projeto por qualidade seja colocada na prática para uma prefeitura mínima, que não é impossível que nós não tenhamos esse entendimento de prefeituras ou grandes estruturas administrativas. Muito bem. Citamos aqui um pouquinho o Habitat, e dentro desse conceito do direito à cidade, já citei aqui a carona, né, que tivemos recentemente no ONU Habitat. Mas também não podemos deixar de citar que, um pouquinho antes, em Paris, a maioria das nações do planeta, quase a totalidade delas, inclusive o Brasil, assume metas de emissão de carbono que nos colocam, como cidadãos urbanos, uma responsabilidade em relação ao meio ambiente que antes era uma questão de lado, uma questão de cientistas dizendo que era importante ou não eram. A emissão de carbono tem que influência no aumento de temperatura, etc., 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 e esse discurso acabou. Essa etapa acabou. Desde 2015, passa a ser política de Estado, e o Brasil é signatário desta meta. Temos que incluir, sim, essa responsabilidade como uma atividade que nos cabe, no sentido de fazermos compras, fazermos arquitetura, urbanismo com materiais sustentáveis, no sentido de que o país consiga cumprir a sua meta. As metas são rígidas, ou melhor, as metas são audaciosas, né, de reduções aí de 37% até 1925, de 43% até 2030, tendo como base a emissão medida em 2005. Tivemos oportunidade de fazer parte de grupos que estudavam essa questão, e a questão urbana ela é sempre periférica. Medições de carbono em queimadas rurais. Medições. O satélite mede. Agora, emissão de gás carbono, fruto de transporte coletivo em áreas urbanas.
o satélite não mede. Então, essas medições urbanas, elas estão ainda em tese. Tivemos, por exemplo, visitando Cubatão, os senhores lembram, pelo menos nós que temos já um pouquinho mais de idade, que era a cidade mais poluída do planeta. Microcefalia, essas coisas que viraram aí palavras corriqueiras, era Cubatão. Tudo acontecia em Cubatão. E estivemos lá, e existe um centro de pesquisas, uma área de extensão da USP, que, depois de 25 anos, mede um tipo de poluição num bairro da cidade, porque não tem capacidade de medição na cidade, considerando a variação do ano todo, e os tipos de gases que são emitidos. Então, tarefa gigante, mas que não podemos abrir mão dela. Muito bem. Então, chegando aqui na nossa objetividade. Eu repito, colocar todas essas informações, todo esse questionamento, toda essa responsabilidade, toda esta institucionalidade dentro de um conceito é o nosso desafio, que, eu repito, não pode ser feito isoladamente. Precisamos dos senhores. O Observatório Paraná Urbano é um espaço democrático e cidadão que reúne entidades da sociedade civil, em especial dos arquitetos e urbanistas do município, estabelecendo aos já existentes observatórios sociais o propósito de garantir o direito à cidade inclusiva e sustentável a seus habitantes, tendo como indicativo a nova agenda urbana. Simples assim. Se vamos ter a capacidade de avançar, eu acho que sim. Já são quase um ano desse projeto. Temos a consultoria, a sorte de ter uma consultoria de um arquiteto doutorando nessa área, que nos traz metodologia, que nos traz números, as fontes são públicas. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem números absolutamente detalhados sobre a atividade da saúde e que a gente, no dia a dia, não usa. O Ministério da Educação tem números absolutamente detalhadíssimos sobre as aplicações de recursos. Cito também, para mudar um pouco de linha, Corecon, que já temos um termo de cooperação com o Corecon, tem números atualizados, Braga, sobre todos os planos de financiamento, capacidade de financiamento por município, planejado e efetivado, que vai ser uma contribuição muito grande para nós, a hora que tivermos, talvez da outra vez, tenha um economista aqui do lado, passo a passo, dizendo, olha, o caminho é por aí ou não é. Então, essa construção, e aí eu digo em especial, com outros observatórios, porque nós não temos essa pretensão, né, de sair por aí com bandeira isolada, Dom Quixote. Existem vários órgãos de controle, existem vários órgãos de planejamento, existem outras profissões, o qual simplesmente está dando a sua contribuição nesse processo, nessa roda que já está rodando por aí. Em forma de diagrama, nessa construção, nós nos propusemos, então, a fazer as primeiras alianças, no sentido de amplitude da iniciativa. A primeira aliança que fizemos no Paraná foi com as instituições de ensino de arquitetura. Fizemos um chamamento, algo como 35, 37, 39 cursos de arquitetura e urbanismo do Paraná, instituímos um fórum de coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo. Então, o ensino, os egressos, nós temos, então, parceria com esta atividade fundamental, emitimos um questionário junto a essas instituições de ensino, buscando informações, número de mestres, número de doutores, número de egressos, candidatos por vaga, infraestrutura disponível, etc., etc., etc. Isso está tabulado, tem que ser atualizado. Estatística tem quem faça, tem quem atualize, tem quem leia, né? Então, é um começo. Se o fórum permanece, se os números são atualizados, se esse conceito
que é de construção de índices, de medição, de entendimento. A academia também tem isso como metodologia, migra para o observatório. E, enfim, essa roda gira com mais responsabilidade, com mais gordura. Não é? A segunda parceria que fizemos foi com a sociedade, com o que dito mercado. Lançamos um edital público, uma chamada pública, a partir de 7 câmaras técnicas, chamadas de câmara técnicas, colegas em conferência, já em segunda edição, votaram e foram votados para representar esses setoriais de sua atividade profissional. 2 pontos: arquitetura, urbanismo, arquitetura paisagística, interiores, tecnologia, patrimônio histórico e etc., com esta perspectiva de trazer a sua contribuição à atividade, a sua dificuldade em relação à sua atividade na sociedade para dentro do CAL. Então, algo como 90 arquitetos têm mandato hoje para nos ajudar a construir este conselho que tem, talvez seja o mais recente ainda no Brasil. Então, se éramos 16 conselheiros, e agora temos também 40 instituições de ensino, e temos aí quase 100 agentes de Câmara Técnica, quer dizer, começamos a ter gordura, começamos a ter tamanho, começamos a ter escala para poder entender como é que é a nossa responsabilidade em relação a isso tudo. Emitimos também um questionário junto às prefeituras. 399 municípios, nós não sabíamos, por exemplo, quantas prefeituras têm no seu quadro funcional, seja permanente ou de confiança, arquitetos urbanistas. Como é que nós íamos trabalhar, como é que nós íamos propor avanço em relação ao entendimento institucional, se nós não sabemos sequer se as prefeituras têm arquitetos urbanistas trabalhando e em que setor trabalham e qual é a sua forma de contrato funcional, etc. Então, emitimos um questionário com essa pergunta fundamental e outras perguntas também fundamentais para nós. Por exemplo, como é que a prefeitura emite alvará de projeto? Como é que a prefeitura emite alvará de obra? Como é que a prefeitura autoriza parcelamento de solo? Se a prefeitura já se atualizou em relação aos planos setoriais que são obrigatórios por lei? Perguntas objetivas. Já tem o PLIS, Plano de Habitação Social? Tem plano de saneamento e resíduo? Tem plano de mobilidade? Tem, enfim, informações básicas. Então, por muito esforço, inclusive utilizando lei de responsabilidade, etc., tal, já temos mais de 70% dos municípios respondidos. Então, senhores, se nós temos as instituições de ensino como parceira, nós temos os arquitetos no mercado nos ajudando a entender a relação com a sociedade, e nós temos os órgãos públicos nos dizendo como é que as nossas atividades e atribuições são exercidas, nós começamos a entender o nosso problema. O nome disso, eu repito, Observatório Paraná Urbano. Os números são esses, então, e as entidades também. Eu não citei o número, já temos 314 arquitetos declarados como funcionários, principalmente de prefeitura, no Paraná. Quer dizer, realmente, se nós conseguirmos fazer essa informação chegar com qualidade a todos esses colegas, envolvendo, inclusive, questões salariais, questões de atribuição, questão de atualização de legislação, a gente começa a ter músculo. Temos, por exemplo, em relação às instituições de ensino, algo como 10 mil estudantes em 37 cursos que estão em 14 municípios do Paraná, distribuídos nessa composição, essa tabela aqui à esquerda. Em relação aos novos egressos, eu repito, desde 2012, isso pode ser medido diariamente, com as inscrições de colegas, temos essa evolução, e aqui também é importante dizer que a nossa atuação no Estado ela está dividida em 6 regionais. Esta é, então, atualmente, eu acho que isso é de agosto, Gustavo, quanto mais intenso, maior a presença de arquitetos por município. E essa gestão disso, eu repito, é online, é diária. Esses números, eles enriquecem, eles contribuem à nossa leitura a partir
da gestão do TI com essas proporções, meus amigos. E aqui, em linhas vermelhas, a divisão política, que falei há pouco, e as quantidades. Região de Curitiba, faltou aqui colocar, Gustavo, quantos municípios engloba cada regional, depois você complementa. 4.500 profissionais ativos, sendo 47,8% de toda a população de arquitetos. Londrina, 15%, Maringá, 13%, Cascavel, 16%, Guarapuava, 2%, Pato Branco, 5%. Sendo que pessoas jurídicas temos essa distribuição, também quanto mais intenso, maior a presença de pessoas jurídicas, é um número muito pequeno, é preocupante. Número de pessoas jurídicas também é evolução por regional a partir de 2012. E aqui, sim, esse dado é muito importante, ele nos dá a atividade dos colegas desde 2012. Curitiba, 47,8% do número de arquitetos ativos, a regional, 47,8%, que se responsabilizam por 24% dos contratos emitidos ou assinados no Paraná. E aqui também é importante, nesse quadro azul, é o tipo de contrato. Então, nós temos lá algo como 57% contratos de projeto, 30% contratos de execução, 2% gestão, pesquisa 0,3%, enfim, isto é já um detalhamento desse número que vai chegando diariamente para nós. Aqui é por atividade por regional, também é um detalhamento. Aqui, de novo, esse é um mapa importante que nos dá, com o mapa de calor, a localização dessas atividades, quer dizer, para fiscalização, a gente tem aí uma mira também mais fácil, e nesta montanha Serra do Mar, aqui embaixo, também é um exercício interessante, mede mês a mês, em Curitiba, o número de contratos assinados por arquitetos urbanistas, que nos dá aí uma perspectiva de ciclo, talvez até mês a mês, em relação a essa atividade. Este é um resumo que coloca lá, então, como eu diria, na regional de Curitiba, a média 28,1 contratos, e Guarapuava e Maringá, como 83 contratos por arquiteto durante 4 anos aí e meio. Aqui também, rapidamente, o questionário que citei em relação às prefeituras. 57% das prefeituras não têm arquitetos, 42% têm, então, os números são bons. Sobre a aprovação do Código de Obras, que é uma obrigatoriedade, se há trâmite especial para a aprovação de alvarás, 51% não tem, é uma dificuldade que temos, um projeto demorar um ano e meio para ser autorizado a sua construção, isso tem que ser revertido. Sobre patrimônio histórico, que é uma atividade exclusiva nossa, 87% dos municípios não têm legislação para isso. Sobre os planos de habitação, 63% já possuem, reflexo o déficit habitacional de cada município, como reflexo também quais as zonas de interesse especial, 57% também declararam que tem, e aqui começa um problema, né? Aprovação de parcelamento de solo, está lá, 53% é engenheiro que assina, 3%, aqui eu não consigo ver as cores, 17% é um conselho de uma comissão, prefeito, 7% assina. Então, isso aqui nós temos um problema. Se possui área de preservações permanentes urbanas, os senhores sabem, a partir de resolução do CONAMA, o tratamento e definição de legislação sobre áreas de vegetações urbanas cabe, a partir de há pouco tempo, aos municípios. Os municípios têm que fazer gestão, têm que planejar sobre a área de preservação permanente, é uma atividade que também nos cabe em conjunto com outras profissões. 67% declararam que possuem área de preservação permanente. Colocando o Paraná, que tem uma população de 10 milhões, com 3,8 toneladas, dando 359 kg/habitante ano, nos colocando aí junto aos maiores estados
do país, passando, inclusive, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nos últimos meses, dos últimos anos, essa atividade sofre uma variação negativa, e sendo que a construção civil ainda não se recuperou, considerando números de 2014, estamos com menos 21% em relação ao período inicial dessa análise. Aqui nós começamos a fazer os quadros concomitantes entre, no Paraná, as regionais e as atividades econômicas e a presença dos arquitetos e urbanistas. Os senhores percebem claramente, né? Quanto mais escuro, maior o número de contratos, é um arco de maior iniciativa econômica, um pouco menos. O nosso centro do Estado é o menor PIB, é o menor IDH, é o menor Gini, está lá também com números claros, brancos, de atividade dos arquitetos e urbanistas. São ensaios, né, que nós pretendemos aí poder detalhar com os senhores. Nós temos, então, a perspectiva de agora como proposta concreta, que depois acho que eu abro a palavra para os senhores. Para nós, arquitetos e urbanistas, passamos 5, 6, ou 7, 8, 10 anos dentro da academia planejando. Planejar é a nossa praia, seja espaços públicos, privados, seja cheios ou vazios. E, para isso, na vida inteira, nos deram índices, metas de planejamento. Eu cito sempre os mesmos. Número de leitos hospitalares por habitante. É uma regra básica, conhecida por todos. Então, entre o real e o ideal, nós temos duas cidades, uma que é a meta e a outra que é a real. Se nós estendermos esse raciocínio para meio ambiente, para a educação, para a saúde, para a mobilidade, etc., etc., nós vamos começar a poder construir um índice, e colocando sempre os números de arquitetos e atividades como um outro número também sendo informado em relação a essa. Então, perante este grupo que tem esse desejo e essa responsabilidade de começar a ler os municípios sob o aspecto de índices, eu repito, com dados públicos, foram estabelecidos 10 aspectos urbanos. Por que esses 10? Porque eles têm a ver com nossas atividades profissionais, têm a ver com os números disponíveis dos ministérios oficiais, etc., etc., etc. E que estão lá também na nova agenda urbana do Habitat 3. Quer dizer, há uma união de esforços, de entendimento, de leitura desse processo, que eu tentei explicar até agora, para chegarmos a esses 10 aspectos urbanos que estão sendo analisados, eu repito, com dados públicos. Terra urbana e uso do solo, moradia e habitação, saneamento, meio ambiente e saúde, transporte e mobilidade, educação, desenvolvimento econômico, trabalho, renda e inclusão, cultura, lazer e turismo, comércio e serviço, segurança, relação urbana-rural. Uns conceitos que seguem cada meta. Isto, então, é uma tabulação que a gente começa a fazer. Cada coluna é um daqueles 10 aspectos. Horizontal às cidades, lá no fundo uma síntese, uma regra que dá peso a isso tudo, e a gente começa, então, a entender município por município. Não podemos, é importante dizer aqui, os senhores são da área, comparar coisas que não são iguais, comparar coisas que estão em regionais diferentes, que têm motivações econômicas e sociais diferentes. Considerando isso tudo, sim, vamos ter municípios lá pré-estabelecidos dentro do Estatuto das Cidades, como tipo A, B, C, D e etc. Não estamos desprezando nada disso, senhores, isso é um resumo. Teremos, sim, essa análise com essa complexidade. Mas que nos dá, perante já toda essa complexidade, algumas informações. Isso se reflete, então, no mapa síntese, aqui aquele inicial sob a atuação dos arquitetos, para ter sempre um espelho, e aqui, a partir daqueles 10 índices, quanto mais escuro, melhor o ranking do município naquela leitura. E eu faço questão de dizer aqui com muita tranquilidade, o objetivo final não é um ranking, o objetivo final é entender, é poder fazer controle com qualidade, poder atrair parceiros desse entendimento,
poder receber informações, agregar mais valores a essa análise e deixar isso, então, à disposição da sociedade como uma espécie de uma contribuição objetiva, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná nesses primeiros anos. Então, eu acho que paro por aqui. Tem mais, um detalhamento dos índices, os aspectos negativos. Enfim, acho que é importante chegar nesse ponto e contextualizar essa iniciativa, que talvez, se fosse aos primeiros slides, ficaria perdido. Eles estão aqui justamente para nos fazer essa reflexão. E são dados da ONU que nos colocam aí, nos últimos anos, como essa crescente, em alguns países já em perspectiva de reversão, densidade urbana gigantesca. Isto não pode ser considerado uma coisa que seja tratada com improviso, que seja tratado como um efeito histórico da ocupação do território. Não dá. Um país que tem 85% ou mais da sua população, ocupando 3% do seu território, com problemas de habitação, lá atrás, direito à cidade, previsto em lei. Não dá para tratar isso com improviso. Esse mapa nos coloca visualmente essa posição aí já do Brasil em relação aos outros países. Como sensibilização também está aqui, né? São dados conhecidos, mas nos colocam com essa intensidade de urbanidade, planejada ou não, desde a década de 60. E, para concluir, esses textos têm sido cada vez mais correntes sobre a conjuntura. Então, para que não saiamos por aí simplesmente fazendo exercício teórico, a proposta é que essa conjuntura do Brasil atual, que a gente não sabe aí a perspectiva que isso vai durar, nos dê uma linha, um norte de qual é a nossa realidade. Os senhores sabem, né, a concentração de renda e riqueza tenderá a se aprofundar continuamente, assim como as demais disparidades internas, vulnerabilidades externas, a violência urbana e rural tenderá a se agravar de forma significativa se o quadro político-econômico do país não for redirecionado. Então, eu paro por aqui e deixo aí com os senhores, então, a palavra para que possamos coletivamente construir esse projeto. Muito obrigado.